Dá um sorriso pro irmão que está do seu lado aí para ver. Vê se ele te convence. Se ele não te convencer, se levanta e dá um abraço nele, vai. Convenceu? Convenceu? Amém. Amém. Quero ler um texto com os irmãos. Irmãos, gratidão a Deus por estar aqui. Abre sua Bíblia comigo. No livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Todos acharam? Vamos ler juntos? Estou me acostumando a ler ele ainda. Vamos lá. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vamos ler novamente. Vamos ler juntos? Vamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos lá, quero começar a pregação de uma forma diferente hoje. Eu quero que você olhe para essa taça. Calma aí, rapidinho. Essa água é de hoje, né? Pronto. Olha para essa taça. Todo mundo está vendo a taça? Dá para ver daí? Pensa aí que você está enxergando. Pensa aí. Vou te dar 30 segundos. Quando você olha para essa taça, o que você enxerga? Ou o que você lembra? Como você define essa imagem? Foi? Então vamos lá, deixa eu escolher algumas pessoas para me ajudar. Léo, Léo, quando você olha para essa taça, Léo, o que você vê? Qual a sua definição dessa taça? Recipiente. Recipiente para pôr algo. Culto você? Foi, gostei. Gostei. Profundo, profundo, profundo. Cris, quando você olha, Cris, o que você enxerga? Qual a sua definição dessa imagem? Copo com água? Certo, errado não. Larissa, Larissa, né? Gente, eu estou aprendendo o nome ainda. Estou treinando assim para eu saber o nome de vocês também, tá? Larissa, o que você enxerga? Como você vê? Qual a sua definição? Água, transparência, beleza. É, tem a galera que eu quero chamar, mas não sei o nome ainda. Theo, Theo, eu lembro. Qual a sua definição, Theo? Theo vai ter que falar um pouquinho mais alto, para todo mundo ouvir. Qual a sua definição? Como você define essa imagem aqui? Copo d'água em cima de um púlpito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não falou a mesma coisa do seu irmão? Vocês concordam que vocês estão enxergando a mesma coisa? Mas cada um com uma visão diferente. Cada um com uma percepção diferente da mesma coisa. Vou te falar por quê. Vou te explicar um dos motivos de nós olharmos para a mesma coisa e definirmos de forma diferente. O seu passado te faz olhar para as mesmas coisas que eu olho e enxergar de forma diferente. Ninguém falou, mas o otimista ia falar que é um copo quase cheio. Um pessimista ia falar que é um copo meio vazio. Mas mesmo você não definindo como eu achei que você fosse definir, eu percebi que cada um definiu de uma forma diferente. Vocês perceberam isso? Porque em algum momento da sua vida, devido a traumas, repetições, palavras que você ouviu, coisas que você viu, tudo isso te fez
enxergar para esse copo ou para essa taça de uma forma diferenciada. Assim é a vida. Agora vamos esquecer que isso aqui é uma taça. Isso aqui é a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta para nós entrarmos de fato na palavra. Por que você não olha para a sua vida como você deveria? Alguns profissionais da alma afirmam algo, que nós somos frutos de traumas e repetições. Qual a diferença de uma coisa para outra? Traumas é tudo aquilo que nós ouvimos e causou um impacto nas nossas vidas. Eu sempre, quando eu uso a palavra trauma, eu lembro de um grande amigo meu, que ele é pastor, e ele me contando, ele contou isso várias vezes, nos encontros, pregando, e comigo pessoalmente, que o pai dele, todas as vezes que ele ia estudar, que ele tinha dificuldade na escola, o pai dele, muito duro com ele, falava assim, ó, Zé, o nome dele é Antônio José, Zé, falei isso, vem assistindo, meu amigo, te amo. Zé, você é um burro, vai puxar a carroça. Às vezes por causa de uma dificuldade de escrita ou de uma conta que ele errou, e o pai dele falou aquilo várias vezes para ele. E ele cresceu com uma insegurança muito grande. E todas as vezes que ele tinha um desafio, uma prova para fazer, ou uma amizade para conquistar, ou um trabalho, uma entrevista de emprego, ele ficava completamente inseguro, porque lá no subconsciente dele vinha: você é burro, você vai puxar carroça. Ou seja, eu estou te dando exemplos de traumas, mas repetições também nos causam e ajudam a definir o nosso temperamento, o nosso perfil. E nem sempre as repetições são ruins. Eu sempre dou esse mesmo exemplo. Minha mãe, ela já riu ali, sabe que eu ia falar disso. A minha mãe, te amo, se estiver assistindo. Mãe, eu falava assim, meu filho, nunca ande descalço no chão, porque o cimento é frio e você vai ficar gripado. Pode repetir, pode falar, tá? Alguma mãe que já falou isso? Levanta a mão as mães. Que é coisa de mãe isso. Levanta a mão, a mãe. Levanta não, gente. Coisa de mãe. Quando eu casei com a pastora Xana, eu ia descer da cama, eu botava o pé assim, descalço no chão, e eu não conseguia andar direito, porque eu pensava lá no subconsciente, eu vou gripar, porque eu não posso ficar com o pé no cimento, é o termo que ela usava. Eu não posso ficar com o pé no cimento, por causa de repetições. Pode não parecer, mas tem tudo a ver com a palavra de hoje. O texto que nós lemos diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós olhamos para o copo, nós conseguimos de alguma forma botar para fora um pouco do que está dentro de nós. Todas as vezes que você perceber uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, não culpe nem julgue essa pessoa, ajude, porque certamente essa pessoa foi ferida lá atrás. Porque a diferença não é o quanto de trauma ou de repetição eu carrego. Porque, irmãos, todos nós carregamos. Quer ver um trauma em comum? Quando o médico nos tirou, nos arrancou da barriga da nossa mãe. Seja parto normal, seja cesariana, ali já aconteceu o primeiro trauma. Nós estávamos num lugar maravilhoso. O som era agradável, o ambiente era perfeito, a temperatura perfeita. Nós ficávamos ali encolhidinhos, protegidos. Em algum momento, no caso, 9 meses depois, um médico foi lá e nos arrancou, nos separou da nossa mãe. Ali é o primeiro trauma. Então, a questão não é se nós temos muitos traumas ou poucos traumas. A questão é o que nós vamos fazer ou já fizemos desses traumas. A pergunta é: eu pego as feridas do passado para ferir pessoas hoje, ou eu pego tudo de ruim que eu vivi lá atrás, me conserto com Deus e com essas pessoas, e passo a amar as pessoas que estão ao meu redor, única e exclusivamente, porque eu preciso ser grato.
por cada coisa que essas pessoas fizeram a mim. O tema de hoje, eu quero que você guarde esse tema, é o poder da gratidão. O texto é muito claro, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero hoje, através desse tema, eu quero através dessa ministração, te afirmar algumas coisas. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se necessário for anotar, anote. Porque eu vou te falar uma coisa. Se tem algo que impede mesmo chegar até é a ingratidão. Se tem algo que te impede de romper na vida, é algo chamado ingratidão. Sabe aquela pessoa que sempre é o do contra? Sabe a pessoa que sempre está reclamando de alguma coisa? São pessoas ingratas, que não conseguem enxergar coisas boas. Aí eu quero fazer um paralelo, porque eu não iniciei, não comecei a introdução dessa forma, falando de traumas e repetições à toa. Todas as vezes que você perceber uma pessoa ingrata, você vai lembrar do que eu estou te falando hoje. São pessoas que, em algum momento, não souberam reprogramar sua mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, pelo menos deveríamos, e você vai ter a oportunidade, hoje, de fazer uma retrospectiva na sua vida. Mas antes de continuar, eu quero passar um vídeo. Vamos lá? Primeiro vídeo? Quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Vai lá. Certa vez um homem olhou pela janela da sua casa e avistou um homem vasculhando lixo atrás de algo para comer. E pensou: graças a Deus eu tenho comida para comer. O pobre homem que procurava comida, saindo dali, levantou o olhar e viu mais à frente um sujeito que falava sozinho, perambulando pela rua. E pensou: graças a Deus eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse a si mesmo: graças a Deus eu não estou doente. O doente, quando chegou no hospital, viu uma maca com um corpo embaixo de um lençol e disse a si mesmo: graças a Deus eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pôde agradecer por nada. E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você se sente grato todos os dias? E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você reclama todos os dias? Na verdade, é assim que funciona. No que a gente pensa e fala, é no que a gente foca. É o que você enxerga, então é o que a sua vida se torna. Se você não for grato pelo que você tem agora, o que te faz pensar que você será feliz com mais? O ato da gratidão é a porta que nos leva a todas as coisas mais lindas da vida. Quando somos gratos, é como se um cobertor invisível de paz nos cobrisse e nos aconchegasse. Isso te faz brilhar, te faz feliz e forte. E deixa sua mente em paz com tudo à sua volta. A gratidão torna o que temos insuficiente. E mais, ela pode tornar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o nosso presente e visão para o futuro. E afinal de contas, que privilégio precioso é estar vivo, respirar, pensar e aproveitar. Olha a sua volta, aprecie o que você tem. Daqui a um ano, nada será igual. E você, pelo que você poderia ser grato hoje? Irmãos, existem momentos que, em nome das nossas necessidades, em nome dessa busca frenética pelas nossas necessidades, nós esquecemos de ser gratos pelo que nós temos. Eu vou te falar uma coisa, eu vou abrir meu coração para vocês hoje aqui. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia alguém colocou fogo na minha moto e me ameaçou de morte, sem que eu fizesse nada de mal a essa pessoa.
mas eu já agradeci a Deus por isso. Mas, pastor, só agradeceu a Deus porque alguém te deu um prejuízo de 18 mil reais, porque alguém te ameaçou de morte, ameaçou sua família de morte, sem que o senhor fizesse nada de mal a essa pessoa. Sim, eu agradeço a Deus. Deixa eu te fazer algumas perguntas. O que seria de Davi sem o gigante Golias? O que seria de José sem a traição dos irmãos? O que seria de José sem a injustiça da mulher de Potifar? O que seria de José, o primeiro-ministro do Egito, naquela época, o governador do Egito? O que seria de José sem o cárcere, sem a prisão? Irmãos, às vezes nós achamos que somos obrigados, e que não somos obrigados a nada, mas somos obrigados a agradecer só pelas coisas boas. Irmãos, eu vou te falar algo com muita propriedade. Hoje eu tenho casca grossa de tanta punhalada, de tanta injustiça, de tanta calúnia que eu já vivi e tive que superar. Mas eu agradeço por cada uma delas, irmãos, porque eu entendi que a gratidão, ela precisa estar viva no meu coração. Em uma busca frenética pela resolução dos nossos problemas, nós esquecemos de agradecer pelas grandes oportunidades que Deus nos dá. Vou te falar de uma que nós temos em comum nessa noite. Nesse exato momento, tem alguém na boca de fumo, se drogando, sendo ameaçado de morte. Tem alguém sendo assassinado agora. Tem alguém que deu o último suspiro nesse exato momento no hospital. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está? Olha para o lado. Você está protegido na casa do Senhor. Muitas pessoas, ontem à noite, deitaram, não conseguiram levantar. Hoje eu acordei pela manhã, o culto da manhã, que foi uma bênção hoje. Acordei pela manhã, levantei, falei assim, pai, bom dia. E puxei o ar e falei assim, ó. Não estava tão fácil assim, porque meu nariz estava entupido pela manhã. E eu puxei o ar, falei assim, Senhor, muito obrigado porque estou tendo a oportunidade de respirar, de levantar da minha cama. Irmãos, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter hoje. Eu não tenho ao meu lado todas as pessoas que eu amo. Se você perguntar se eu tenho necessidades, eu vou te falar, eu tenho muitas necessidades. Mas como eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Nos meus 26 anos de conversão, quase 27. Irmãos, como eu sou grato a Deus por cada gigante que se levantou. Por cada calúnia, por cada muralha que se levantou na minha frente. Hoje eu acordei e agradeci a Deus por essa igreja, pela sua vida. Eu agradeci a Deus pela sua vida hoje. Nem todos estavam pela manhã, mas eu agradeci a Deus pela sua vida. Eu sei que você estava em casa dormindo, mas eu agradeci a Deus pela sua vida hoje pela manhã. Eu agradeci a Deus pelo meu líder, que em tão pouco tempo já impactou tanto a minha vida e não precisou pregar para isso. A vida dele é uma pregação. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que nós estamos vivendo. Irmãos, vou confessar algo para vocês. Os nossos dias, esse período de adaptação, não tem sido fácil. Não tem sido fácil estar longe das pessoas que nós amamos, da nossa realidade, da nossa terra. Mas eu estou amando cada momento. É difícil. Tem horas que eu olho para lá e falo, meu Deus. Mas eu agradeço a Deus por estar aqui. A ingratidão te impede de enxergar coisas nobres. Eu quero hoje compartilhar com você as consequências de uma pessoa grata. Quais as consequências da gratidão? Quais os resultados da gratidão? Eu quero ler três textos para você e você vai entender. O primeiro texto está em João capítulo 11. João capítulo 11, verso 41. Vou deixar aqui em cima para você ficar vendo. João capítulo 11, verso 41 diz assim, ó. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, que? Vai,
graças te dou, porque me ouviste. Vou tentar, não quero sair do contexto. Jesus, nesse exato momento, estava prestes a operar um dos milagres mais maravilhosos da Bíblia, a ressurreição de Lázaro, seu amigo, que era irmão de Maria e Marta. Mas o que Deus trouxe ao meu coração, né, durante essa semana, nesse texto e nos outros dois, é que Jesus, antes de fazer o milagre, Jesus olha para o céu e fala: Pai, graças te dou. Agora, para pensar comigo aqui, porque a primeira consequência da gratidão é o milagre da ressurreição. Agora, para pensar comigo. Vamos imaginar aqui. Vamos para o contexto. Irmãos, onde Jesus estava? No velório. Na verdade, o defunto já estava enterrado, já estava na gruta. E Jesus chega ali agradecendo. Irmãos, olha para mim aqui. Eu fico imaginando a cabeça das pessoas quando Jesus chegou, olhou para o céu e falou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Na verdade, eu sei que o Senhor me ouve. Mas, irmãos, eu fico imaginando a cabeça daquele povo. Em meio a um momento de morte, de luto. Jesus chega e fala alto para todos ouvirem. Pai, eu te agradeço, graças te dou. O que aconteceu depois, irmãos? O milagre da ressurreição. Lázaro ressuscita. Sabe por que muitas coisas não ressuscitam nas nossas vidas? Porque a ingratidão não permite. A ingratidão não permite que coisas cresçam na gente, que coisas evoluam, que coisas boas ressuscitem dentro da gente. Você precisa de uma restauração do seu casamento? Seja grato a Deus. Irmãos, eu falo algo, e eu sempre comparo muito, falo muito do nosso casamento, eu e da pastora Xana. Irmãos, eu sei que a pastora Xana tem muitos defeitos, mas o que essa mulher já fez e faz por mim não chega aos pés. Irmãos, as coisas ruins, os defeitos que ela tem, não chegam aos pés das qualidades dessa mulher. Mas se você vai parar e falar assim: pastor, mas você está falando que o senhor está apaixonado. Vou fazer 21 anos apaixonado por ela. Mas sabe por que que hoje na nossa casa, nós vivemos essa realidade? Ela sabe dos meus defeitos, mas ela sabe o quanto eu sou carinhoso, o quanto eu sou romântico, o quanto eu fico mimando ela. Agora sim, por que que eu estou te falando isso? Porque eu tenho duas opções. Abraço os defeitos dela e fico só falando deles, ou eu sou grato por tudo que ela já fez por mim. Inclusive, meu amor, já quero te agradecer pela massagem nos pés que você vai fazer hoje à noite. Eu te amo, meu. Muito obrigado pelo que você ainda vai fazer. Amém? Eu não sou bobo, já joguei. Irmãos, às vezes nós oramos: Senhor, restaura isso, Senhor, ressuscita aquilo, Senhor, traz isso de volta. E às vezes você tem pessoas ao seu lado, você não consegue valorizar essas pessoas e ser grato pela vida delas. Senhor, ressuscita as minhas emoções. Você não consegue ser grato pelo alimento que você tem à mesa. Você não consegue agradecer a Deus, ser grato pela roupa que você veste. Você não consegue muito menos agradecer pelas suas dificuldades. Irmãos, em meio ao luto, Jesus deu graças. E chegou e declarou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para que todo mundo veja. Claro, o poder de Deus através da gratidão. Quantas vezes, irmãos, Deus está olhando e falando assim: estou esperando você ser grato por tudo que eu estou fazendo na sua vida. E você prefere ficar olhando para as coisas ruins. Irmãos, Jesus deixou todo mundo sem saber o que falar. Por quê? Porque foi grato. Às vezes, estamos tão mortos que não conseguimos enxergar a gratidão. A gratidão, irmãos, abre portas. Existem portas
na minha vida e na sua, que precisam ser abertas. Que é a chave? Vou te dar essa chave hoje. Gratidão. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo que Deus já fez. Seja fiel no pouco, seja grato no pouco. E Deus vai te fazer viver o muito. O problema, irmãos, que nós somos tão ambiciosos, tão cegos pela conquista. Não tem nada de errado com conquistar, irmãos. É bíblico conquistar. O que nós não podemos é cair no erro da ingratidão. Segundo, o milagre da provisão. João capítulo 6, já deu para perceber que eu gosto muito do Evangelho de João, né? João 6:10, João capítulo 6, verso 10, diz assim, ó. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Vai. Então Jesus tomou os pães e tendo o quê, irmãos? Tendo o quê? Ah, Jesus deu graça ali também, né? Foi coincidência. Tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Só tá aí para ganharmos tempo. Que milagre foi esse? Multiplicação de pães e peixes. Jesus chegou, estava andando com os discípulos e a multidão ia atrás. Chegou o momento que o discípulo virou para Jesus e falou: Jesus, tem que alimentar esse povo aí. Jesus, aí, tem quanto aí? Tem quanto a carteira aí? E nesse momento eu disse: Senhor, não dá o que nós temos. E Jesus falou: manda todo mundo se assentar. E eu preguei em cima desse texto da última vez que nós viemos aqui em novembro, né? Que ainda éramos turistas, hoje nós somos da terra. E um jovem, que a Bíblia não cita o nome dele, oferece ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus, tendo dado graças. Você quer a provisão de Deus na sua vida? Seja grato. Uma multidão se alimentou de 5 pães e 2 peixes. Preste atenção numa coisa. Ainda sobrou. Sabe por quê? Sabe por quê que ali aquelas pessoas experimentaram a abundância? Porque houve gratidão, irmãos. Estamos vivendo um tempo de muita ingratidão. E às vezes ficamos pensando no que nós não temos. Senhor, eu não tenho uma bicicleta. Eu já falei com a pastora Xana, preciso comprar uma bicicleta. Vou comprar 4 bicicletas pra gente andar. Eu falei, amor, nós não temos uma bicicleta. Vamos comprar uma bicicleta. Mas tem pessoas que falam assim, poxa, queria tanta bicicleta. Você está andando a pé, tem pessoas que nem andar conseguem. Esse vídeo que nós assistimos. E tem uma frase que aquela mulher ele fala, quando você nem quem é aquela mulher. Os 2 vídeos de hoje vão ser com ela. Mas tem uma frase, no final da frase ela fala algo. Só uma pessoa não agradeceu. Quem foi? O morto. Às vezes estamos tão mortos que não conseguimos ser gratos pelo que nós temos. Estamos tão loucos, tão feridos por dentro, tão magoados, tão podres no bom sentido da palavra, irmãos. Estamos tão podres na nossa alma que não conseguimos enxergar as coisas boas. Se você tem a bicicleta, louve ao Senhor pelo que você tem. Tem gente que não tem, eu não tenho. Se você tem uma moto e gostaria de ter um carro, trabalhe, ore, oferte para que o Senhor te proporcione a oportunidade de ter um carro. Glória a Deus. Uma bike, moto, um carro, um ônibus, um caminhão, um avião. Irmãos, eu não sei o que você quer ter. O que eu sei, o que você tem hoje, você precisa exercer gratidão. Você precisa ser grato pelo que você tem hoje. Pastor, mas o marido que eu tenho hoje não é o ideal, não é o que eu sonhei. Agradeça a Deus pelo que você tem hoje e trabalhe para que ele seja um dia aquilo que você sonhou. Pastor, minha esposa reclama muito. Louve o Senhor pela esposa que você tem. Ame-a, proteja. A Bíblia nos ensina a amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Ame a sua esposa e seja grato pela vida dela. O defeito dela é falar muito, o defeito dele é não ser aquilo que você quer. Irmãos, todos nós temos defeitos. No caso, lá em casa, eu menos, ela tem muito mais. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tem muitos. Mas a verdade é que a nossa ingratidão nos impede de enxergar coisas boas. A nossa ingratidão
nos impede de viver a fartura, a abundância, a prosperidade. Sabe uma das diferenças de uma pessoa próspera para uma pessoa que não é próspera? Ingratidão. A pessoa que é ingrata não consegue enxergar a prosperidade. A pessoa grata, ela colhe das bênçãos do Senhor para a vida dela. Então, a segunda consequência da gratidão é justamente o milagre da provisão. Eu não sei o que você quer conquistar, irmãos. Irmãos, novamente, eu quero deixar isso claro. Não tem nada de errado em conquistar. Não tem nada de errado. Pastor, meu sonho é trocar de carro. Amém. Quando você trocar, traga para nós orarmos por ele aqui. Vocês têm o costume de ungir? Nós vamos ungir seu carro. Pastor, eu tenho uma Titan, eu quero comprar uma 500 cilindradas. Que Deus te prospere, meu irmão. Você traga aqui para nós consagrarmos ao Senhor, mas seja grato pelo que você tem hoje. Seja pouco, seja muito, seja grato. Não deixe de ser grato. Terceiro, o milagre da aliança. Agora vamos mudar um pouquinho. Mateus capítulo 26, verso 26. Mateus 26, 26. Esse texto tem tudo a ver com a nossa semana, né? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Vai, 27. A seguir tomou o cálice e tendo o quê, irmãos? E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Vai, mais um. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vou parar aqui para ganhar tempo. Esse texto fala da ceia, no caso aqui da última ceia. Não tem como falar de ceia, falar de Páscoa, sem falar de aliança, irmãos. E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo para falar dessa área, sabe? O quanto é difícil. Irmãos, é muito difícil. Presta atenção no que eu vou te falar. É muito difícil ver unidade dentro de uma igreja. Mas eu falei que é muito difícil, eu não falei que é impossível. Sabe quando que nós conseguimos ver uma igreja vivendo de fato uma unidade? Quando nós deixamos as nossas diferenças de lado e fazemos da nossa aliança, fazemos da gratidão nas nossas vidas algo maior do que a ingratidão e que os nossos defeitos. Eu sei de muitos defeitos, já percebi muitos defeitos no Francis. Certamente o Francis já percebeu muitos defeitos em mim. Mas quando eu olho para aquele cara ali, eu lembro da amizade e do carinho que eu tenho por ele. Os defeitos que ele tem, e os defeitos que eu tenho, graças a Deus até hoje não nos impediram de ser amigos, nem vão nos impedir. Porque nós sabemos que nós temos defeitos, mas nós sabemos que nós temos uma aliança. Da mesma forma, irmãos, dentro de uma igreja, nós temos alianças. Nós temos alianças uns com os outros. Posso falar de aliança no casamento. Nós temos uma aliança com a nossa liderança. Se você não tem uma aliança ainda com a sua liderança, tenha. Nós precisamos ser aliançados. Mas quantas vezes, irmãos, em nome da ingratidão, nós jogamos as nossas alianças no lixo? Eu não estou falando do anel, estou falando da aliança, do pacto, do acordo, do trato feito. Quantas vezes, quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos, eu não sei da sua realidade, mas eu vou te afirmar algo. Você tem muita gente boa ao seu lado. Mas muitos não conseguem enxergar essas coisas boas, porque estão vivendo debaixo de uma ingratidão. Nós temos pessoas preciosíssimas ao nosso lado. Nós temos pessoas maravilhosas que às vezes um morador de rua gostaria de ter e você tem. E eu tenho. Mas nós não valorizamos essas pessoas, sabe por quê? Porque somos ingratos. Talvez você perceba ou pense que
É obrigação da pessoa fazer algo por você. Irmãos, não tem nada que a minha esposa faça por mim que eu não agradeça. Não tem nada que as minhas filhas façam por mim que eu agradeça. Não tem nada que eu experimente dentro da minha casa que eu não agradeça. E não é só questão de educação, não, irmãos. É questão de ter um coração grato. Precisamos ser gratos. E aliança, eu quero em algum momento falar de aliança de forma mais profunda. Hoje não dá tempo. Mas ter aliança com alguém é muito mais do que ouvir o que nós queremos. Isso é bajulação. Quando você quer bajular alguém, você fala o que a pessoa quer ouvir. E existem momentos que nós vamos ouvir o que nós precisamos ouvir. O problema é que nem sempre as pessoas são maduras para ouvir o que precisam. Agora, eu vou te falar quem te ama de verdade. Quem te ama de verdade é quem te vê errando e vai lá e fala: meu irmão, você está errando. É claro que existe uma maneira correta de fazer. E não é por se achar seu dono, não é por se achar controlador da sua vida, né? Não é por ignorância, não é te dando, no bom sentido da palavra, não é nem no bom sentido, né? Desculpe o termo, mas não é te dando uma patada, não é chamando sua atenção na frente de todo mundo, é com amor. Mas até com amor nós devemos repreender. Até com amor. E é uma maneira de demonstrar amor. É uma maneira de demonstrar gratidão. Agora, irmãos, eu quero que você pare hoje para refletir sobre o seu nível de gratidão. Porque aliança e ingratidão não andam juntas. Ou você tem uma aliança, ou você é ingrato. Ou eu sou grato a Deus pela família. Hoje nós fomos à praia e a Keren ficou, fomos eu, a pastora Xana e a Teté. Irmãos, teve uma hora que elas entraram para tomar banho e eu fiquei na areia assim. Eu cheguei a me emocionar. Na hora eu não fui falando essas coisas não, para não ficar rindo de mim. Agora eu posso falar. Eu me emocionei, irmãos, pela família que eu tenho. Eu estava agradecendo a Deus hoje pela família maravilhosa que eu tenho. Eu estava sendo grato a Deus pela família que Ele me presenteou. E vocês vão ouvir no decorrer do tempo, não dá tempo de falar tudo no dia só, mas eu era desistido de família. A pastora Xana era desistida. A nossa referência de família era a pior possível. Nós tínhamos tudo para reproduzir o que o meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que o pai dela fez e a mãe dela fez. Nós decidimos. Sabe aqueles traumas e repetições? Deixamos tudo para trás, porque a Bíblia nos ensina, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o meu alvo. Irmãos, tem um alvo, nós temos um caminho. Só que a ingratidão vai te impedir de olhar para o alvo. A ingratidão vai ficar te fazendo olhar para trás. A ingratidão, ela tem tudo a ver com feridas. A ingratidão tem tudo a ver com traumas. E a ingratidão vai sempre te fazer olhar para trás e falar assim: ali o que fez comigo, olha o que o meu pai falou de mim, olha o que a minha mãe falou de mim, olha o que a minha mãe fez, olha o que aquele irmãozinho fez comigo, olha o que aquele irmão falou comigo. Pastor, o senhor não sabe, irmãos, não sei. E se de preferência eu não quero nem saber. O que eu quero saber é do poder de Deus na sua vida. O quanto você está disposto de fato a olhar para o alto, a olhar para frente, a olhar para o seu alvo, de parar de olhar para as coisas do passado. Em algum momento vamos falar aqui sobre a importância do passado, do presente e do futuro. Mas nós estamos muito presos, muito apegados à ingratidão. E não interessa o que as pessoas façam de bom para você, você continua sempre preso às suas feridas. Não interessa o que Deus faz por você, você está sempre olhando para trás e olhando e falando assim: que Deus, as minhas feridas. E Deus já falou: meu filho, então, suas feridas eu quero tratar, eu quero curar, eu quero sarar suas feridas, vem comigo. Você está falando: não, Deus, aqui as feridas, Senhor, aqui ó. E Deus está falando: meu filho, caminha. Olhe para o alvo que é Cristo. Segue o rumo, segue o caminho, porque Jesus é o caminho, irmãos. Segue o caminho que eu estou mostrando, meu filho. Mas as pessoas ficam lá paradas.
Não, eu prefiro reclamar da vida do meu líder, eu prefiro reclamar de Deus, eu prefiro reclamar da minha família, eu prefiro reclamar do governo, eu prefiro reclamar, eu prefiro reclamar, eu prefiro reclamar. Enquanto você está virado aqui, olhando para o seu passado, reclamando e fortalecendo a sua ingratidão, pessoas estão rompendo em Deus, casamento que era atribulado, hoje está abençoado, pessoas que tinham dificuldade financeira, hoje estão rompendo de uma forma abundante, e pessoas estão rompendo o ministério, pessoas estão se consagrando, pessoas que não oravam estão orando, porque a gratidão fortalece a vida espiritual. Pessoas que não jejuavam, hoje jejuam. Por quê? Porque a gratidão te fortalece na fé. Pessoas que não oravam, não liam a Bíblia, hoje meditam na palavra todos os dias quando acordam. Sabe por quê? Porque você é grato a Deus por tudo que você tem. São dois caminhos, irmãos. Ou nós escolhemos o caminho da gratidão e rompemos em fé, e vamos romper, e Deus vai nos proporcionar coisas novas, ou vamos continuar numa mesmice, numa religiosidade que não nos tira do lugar. Para de reclamar e comece a agradecer a Deus. Eu quero te desafiar duas coisas. Primeiro, isso aqui é alguns dizem que é uma técnica terapêutica, mas de fato mas eu vejo muito como algo muito espiritual isso que eu vou te falar agora. Eu quero te desafiar, eu vou fazer isso hoje, tá? Eu não fiz ainda, eu vou fazer hoje. Chega em casa hoje, pega essa semana, faça uma lista. Vou fazer melhor. Quarta-feira, bispo, posso? Posso. Quarta-feira, vamos fazer um culto da gratidão aqui, amém? Pode, bispo? Pode? Vou fazer um culto da gratidão. Você vai fazer uma lista de tudo que você tem, que você pode agradecer a Deus, que você vai passar a ser grato. Nós vamos trazer aqui no altar. Vamos orar pela sua vida. Isso vai desatar a sua vida, você vai ver. Quarta-feira, culto da gratidão. Evelyn, está assistindo em casa, pode fazer a arte aí, culto da gratidão, quarta-feira, às 19 horas. Você vai trazer uma lista de tudo que você precisa ser grato. E você vai começar essa lista hoje, a partir de hoje. Você vai começar a orar e agradecer a Deus por tudo isso. Pastor, eu boto as coisas ruins. Põe. Sabe o que nos faz crescer, irmão? São as lutas. Vamos viajar na maionese juntos aqui. Imagina se a sua vida só tivesse coisas boas. Você estaria aqui, irmãos? Não, estaria não. A gente estaria tudo zoando aí. Ó. Em algum momento, a dificuldade, a tribulação, o gigante, a muralha, em algum momento, a cova, alguma coisa te trouxe aqui. Eu sei que foi o poder de Deus através dessas coisas. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que nós precisamos ser gratos. E antes de ler o texto final, temos outro vídeo para passar agora. Irmão, esse vídeo me impactou. Esse vídeo aí me impactou. Preste muita atenção. Pode aumentar o áudio, por favor. Uma vez havia um rei que tinha 10 cães selvagens e muito bravos. Quando um servo cometia algum erro, ele mandava jogá-los aos cães para serem devorados. Um dia, um dos servos mais antigos cometeu um pequeno deslize. Imediatamente, o rei ordenou que ele fosse jogado aos cães. O servo então se atreveu a pedir um último desejo. Ó meu rei, eu o servi por 10 anos. Por favor, poderia Vossa Majestade me conceder 10 dias antes de me jogar aos cães? O rei considerou que era um pedido razoável e resolveu atendê-lo, então colocou-o numa prisão. Na prisão, o servo pediu para preencher o seu tempo ocioso cuidando dos cães durante os seus últimos 10 dias de vida. Os guardas concordaram e o servo passou então a passar o tempo limpando o canil, alimentando os cães, dando banho e muito carinho a eles. Passados 10 dias, o rei ordenou que o servo fosse trazido para ser jogado aos cães. E assim foi feito. No entanto, para surpresa de todos, os cães não atacaram o servo, e sim encheram ele de lambidas e carinho. Muito surpreso e sem entender nada, o rei exclamou: "Mas o que aconteceu com os meus cães tão ferozes?
O servo respondeu: Eu servi a esses cães por apenas 10 dias, e eles não esqueceram os meus serviços. Já você, meu rei, eu o servi por 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo no meu primeiro erro. O rei caiu em si e ordenou que libertassem o servo. Você vê, num primeiro instante a gente pensa: como o rei teve capacidade de fazer isso com seu servo, dando mais importância a um erro, ao invés de focar em todo o trabalho bem feito que o servo já havia feito. Mas se a gente parar para pensar, será que não fazemos isso com nós mesmos de vez em quando? Muitas vezes focamos em uma coisa ruim, em uma coisa que deu errado ou que fizemos de errado, deixando passar batido todas as outras coisas boas que acontecem e que fazemos. Gratidão é o exercício de focar no bom. É a chave que abre a porta para a felicidade. A chave que destranca a porta para tudo que nós procuramos na vida. Felicidade e contentamento. Pensa sobre isso. O motivo que todos nós queremos alcançar algo na vida, seja algo material ou o que quer que seja, é para depois nos sentirmos felizes. Mas a verdade é que a gente pode sentir essa felicidade agora, aqui nesse instante, se nós formos gratos. E se você ficar em silêncio, sair um pouco do barulho do mundo, do que todos dizem para você ser ou para você fazer, e pensar por um momento pelo que você pode ser grato, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos motivos. Seja grato pela comida na sua mesa, pelo ar nos seus pulmões, pela vida no seu corpo. Seja grato por ter a oportunidade de tomar as rédeas da sua vida, se transformar e decidir agora mesmo que você vai ser grato por tudo na sua vida. Seja grato pela força que você tem para passar pelos momentos difíceis, pela luz no seu coração, que às vezes pode estar um pouco fraquinha, mas a gente sempre pode acender e fazer brilhar ainda mais. Seja grato por poder experienciar essa vida aqui e agora. A beleza e os milagres estão por toda parte, se a gente se permitir enxergar. Existem inúmeros motivos para a gente ser grato. Abra os seus olhos para esse presente lindo que você ganhou. Viver aqui e agora. Muitos não estão tendo mais essa oportunidade. Gratidão pelo dia de hoje, seja ele como for, com os desafios que ele trouxer. Desafios para me fazerem crescer, treinar minha paciência. O que quer que o dia de hoje nos traga, gratidão. Irmãos, todos entenderam a história do rei? Quantas vezes nós agimos exatamente como esse rei? E fomos cruéis com pessoas que deveriam ser valorizadas. Quantas vezes nós só olhamos para o defeito das pessoas? Esquecemos as coisas maravilhosas que essas pessoas nos proporcionaram. Antes de vir para cá, antes nós estávamos organizando a nossa mudança, eu e a pastora Xana, eu falei com ela que eu fiz questão, irmãos. Eu agradeci a todas as pessoas que em algum momento da minha vida foram os meus líderes. Tiveram alguns que nós fomos visitar, né? Um hoje está depressivo, desviou, está com a vida bem complicada. Mas eu fiz questão de ir na casa dele, olhar nos olhos dele e falei assim: quando eu me converti, Deus usou a sua vida para me consolidar. O pouco que eu sou hoje, eu não sou muito, não, irmãos. E eu falei com ele: o pouco que eu sou hoje, eu devo a você. Eu agradeci a todos os meus líderes. No nosso culto de gratidão lá no Rio de Janeiro, eu fiz questão de convidar alguns deles, só para do altar poder agradecer. Pastor Antônio José, pastor Andrezinho, por aí vai. Eu agradeci a todos. Todas as vezes, hoje vai ser um pouco mais difícil disso acontecer, né? Mas todas as vezes que eu passava, que eu encontrava pelo camarada que é o meu pai na fé, o cara que me evangelizou e me levou para a igreja. O cara com uma voz, irmãos. Aquele cara subia para ministrar louvor.
O céu, não sei se o céu descia ou se a terra subia. Era algo sobrenatural. Um dia, ele era o meu líder de célula. Um dia, ele virou e falou assim: "Eu vou experimentar o que o mundo tem a oferecer." Eu falei assim: "Rapaz, não faça isso, porque se você dificilmente você volta. Se você for, você não vai voltar." Ele: "Não, você experimentou tanta coisa lá no mundo e agora você tem o que contar." Eu falei: "Você também tem. Deus te guardou. Você não teve que experimentar droga, prostituição, nada disso para você chegar aqui e dar testemunho de nada disso. Você pode testemunhar, o Senhor me guardou tanto que não deixou eu experimentar isso." Mas, irmãos, ele não me ouviu. Hoje ele toca em barzinho, toca violão em barzinho. Mas, irmãos, todas as vezes que eu passo por aquele rapaz na rua, eu chego para ele e falo, e ele é todo ressabiado assim, hoje comigo, eu abraço: "Negão, vem cá, negão. Você é meu pai na fé." Eu abraço, eu beijo aquele cara. Eu tenho uma gratidão a Deus pela vida dele, irmãos, porque se aquele cara não fala de Jesus para mim um dia, hoje eu não estava aqui. Certamente, nós temos muitas pessoas para expressar essa gratidão. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar hoje aqui a vocês escolher pelo menos uma pessoa para você agradecer por algo que essa pessoa fez por você. Eu vou fazer isso. Eu queria que hoje, fique de pé comigo, por favor. Vamos fazer uma bagunça aqui agora. Pode ficar de pé. Eu queria que agora, enquanto o Ministério do Louvor sobe, durante esse louvor, já combinei o louvor com o pastor João, durante esse louvor, eu queria que você fizesse duas coisas. Primeiro e mais importante, olha para mim aqui, por favor. Primeiro e mais importante, Deus vai desatar a sua vida hoje, tá? Primeiro e mais importante, você vai fechar os seus olhos e agradecer a Deus pelo privilégio de ter conhecido Ele, pelo privilégio de estar aqui hoje. E segundo, você vai escolher uma pessoa. Se você tiver 10, faça com as 10. Mas você vai escolher pelo menos uma pessoa hoje, vai dar um abraço, vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai agradecer por algo que ela fez por você. Amém? Alguém tem dúvidas? Escolhemos o Senhor. Aleluia. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Te agradecemos pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado pela nossa igreja. Senhor, nós não somos perfeitos, estamos longe disso. Mas nós te amamos, Senhor. Pai, eu te agradeço por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir lá.